Você está ouvindo Literata Cast, o seu clube de leitura na internet. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Narrado por Doroteia Gomes. Produção Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria. Capítulo 22. A última companhia, que devia partir, estava formada no pátio. Todos pensavam que no dia seguinte, a nova vida seria organizada definitivamente. Uma vez reduzida a guarnição, havia uma especial impaciência de acabar com aquela eterna história das despedidas, aquela raiva de ver os outros partirem. A companhia já estava formada e esperava que o tenente-coronel Nicolosi a passasse em revista, quando Giovanni Drogo, que assistia, viu surgir o tenente Simeone, com uma cara esquisita. O tenente Simeone encontrava-se há 3 anos no forte e parecia um bom sujeito, meio pedante, respeitador das autoridades e amante dos exercícios físicos. Entrando no pátio, olhava à sua volta quase com ansiedade, à procura de alguém a quem dizer algo. Provavelmente, um ou outro teria dado no mesmo, pois ele não tinha amizades particulares. Viu Drogo, que o observava, e aproximou-se dele. — Venha ver, disse-lhe em voz baixa. — Depressa, venha ver. — O quê? Perguntou Drogo. — Estou de serviço no 3º reduto. Desci um instante. Venha, assim que estiver livre. Há algo que eu não entendo. E ofegava um pouco, como se tivesse dado uma corrida. — Onde? O que você viu? Perguntou Drogo, interessado. — Agora espere, disse Simeone. Espere que a companhia tenha partido. Nesse momento, um clarim emitiu um triplo toque, e os soldados se puseram em sentido, porque chegara o comandante do forte degradado. — Espere que tenham partido, disse ainda Simeone, pois Drogo se impacientava com aquele mistério, aparentemente sem razão. Quero ao menos vê-lo sair. Há 5 dias que eu estou querendo contar, mas antes é preciso que todos tenham partido. Finalmente, após as breves palavras de Nicolosi e as últimas fanfarras, a companhia, equipada para a longa marcha, saiu a passos pesados do forte, dirigindo-se ao vale. Era um dia de setembro. O céu estava cinzento e triste. Então Simeone puxou Drogo pelos longos corredores solitários, até a entrada do 3º reduto. Atravessaram o corpo de guarda, debruçaram-se no caminho de ronda. O tenente Simeone tirou uma luneta e pediu a Drogo para olhar em direção ao pequeno triângulo de planície que as montanhas da frente deixavam livre. — O que foi? Perguntou Drogo. — Olhe primeiro. Não quero estar enganado. Olhe você primeiro e diga-me se está vendo algo. Apoiando os cotovelos no parapeito, Drogo olhou atentamente o deserto e, através da luneta, um instrumento pessoal de Simeone, enxergava perfeitamente as pedras, as depressões, as raras manchas de arbustos, embora estivessem extraordinariamente distantes. Um trecho depois do outro, Drogo percorreu o triângulo visível do deserto e estava para dizer que não conseguia ver nada, quando, bem no fundo, lá onde toda a imagem se esmaecia dentro da perene cortina de neblina, pareceu-lhe divisar uma pequena mancha escura que se movia. Ainda estava apoiado com os cotovelos no parapeito e olhava pela luneta quando sentiu o coração bater com ímpeto. Como 2 anos antes, pensou, quando se achava que os inimigos haviam chegado. — É aquela manchinha preta? Perguntou Drogo.
Faz 5 dias que a vi, mas não queria contar a ninguém. Por quê? Disse Drogo. Do que você tinha medo? Se falasse, talvez suspendessem as partidas. E assim, depois de terem caçoado de nós, Morel e os outros ficariam para aproveitar a ocasião. Melhor sermos poucos. Que ocasião? O que acha que seja? Deve ser como da outra vez, uma patrulha de reconhecimento, ou talvez pastores, ou simplesmente um animal. Faz 5 dias que estou observando, disse Simeone. Se fossem pastores, teriam ido embora. E do mesmo modo, se fossem animais. Há alguma coisa em movimento, mas que fica mais ou menos sempre no mesmo ponto. E então, que ocasião quer que seja? Simeone olhou sorrindo para Drogo, como se perguntando se podia revelar-lhe o segredo. Depois disse: Estão construindo uma estrada, acho. Estão construindo uma estrada militar. Este é o momento certo. Há 2 anos vieram para estudar o terreno. Agora chegam para valer. Drogo riu cordialmente. Mas que estrada quer que construam? Imagine só, se vem vindo alguém. Já não teve o suficiente da última vez? Você talvez seja um tanto míope, disse Simeone. Talvez não tenha vista boa, mas eu consigo enxergar muito bem. Começaram a fazer o pavimento. Ontem que fazia sol, dava para ver perfeitamente. Drogo balançou a cabeça, admirado com tamanha obstinação. Então, Simeone ainda não se cansara de esperar? E tinha medo de revelar sua descoberta como se fosse um tesouro? Tinha medo que a roubassem dele? Antigamente, disse Drogo, antigamente eu também teria acreditado. Mas agora você me parece um iludido. Se eu fosse você, ficaria quieto. Acabarão rindo de você pelas costas. Estão fazendo uma estrada, replicou Simeone, fitando Drogo, compadecido. Levarão meses, claro, mas desta vez é para valer. Ainda que fosse, disse Drogo, ainda que fosse como você diz, acha que, se realmente estivessem abrindo uma estrada para conduzir os artilheiros do norte, o forte seria deixado desguarnecido? Logo saberiam disso no Estado-Maior, já saberiam disso há anos. O Estado-Maior nunca leva o forte Bastiani a sério. Até que o tenham bombardeado, ninguém acreditará nessas histórias. Vão se convencer disso tarde demais. Diga o que quiser, repetiu Drogo. Se estivessem mesmo fazendo essa estrada, o Estado-Maior estaria muito bem informado, fique certo disso. O Estado-Maior tem 1000 informações, mas de 1000, só uma é boa. E assim não acreditam em nenhuma. De resto, é inútil discutir. Verá se não vai acontecer como estou dizendo. Estavam sozinhos na beira do caminho de ronda. As sentinelas, muito mais distanciadas que antes, andavam de um lado para o outro pelo trecho respectivamente fixado. Drogo olhou ainda para o setentrião. As rochas, o deserto, as névoas no fundo, tudo lhe parecia vazio de sentido. Mais tarde, falando com Ortiz, Drogo ficou sabendo que o famoso segredo do tenente Simeone era conhecido praticamente por todos. Só que ninguém lhe dera importância. Muitos se espantavam, aliás, de que um rapaz sério como Simeone fizesse circular essas novas histórias. Naqueles dias, havia outras coisas em que pensar. A diminuição dos quadros obrigava a reduzir, ao longo dos beirais das muralhas, as forças disponíveis, e continuavam a fazer diversas experiências para obter, com menores meios, um serviço de segurança quase tão eficaz como antes. Foi necessário abandonar alguns corpos de guarda, equipar outros com mais material. Foi necessário recompor as companhias e distribuí-las novamente nos dormitórios. Pela primeira vez, desde que fora construído o forte, alguns lugares foram fechados e trancados. O alfaiate prosdóximo precisou dispensar 3 ajudantes, porque não lhe restara serviço suficiente. De vez em quando, acontecia entrar em dormitórios ou gabinetes completamente vazios,
em cujas paredes se viam as manchas brancas dos móveis e dos quadros retirados. O pontinho negro, que se movia nos extremos confins da planície, continuou a ser considerado uma brincadeira. Poucos pediram emprestada a luneta de Simeone para ver eles mesmos, e esses poucos diziam não ter enxergado nada. O próprio Simeone, já que ninguém o levava a sério, evitava falar sobre a descoberta e, por prudência, ria também, sem levar a mal. Uma tarde, Simeone foi ao quarto de Drogo para chamá-lo. Já caíra a noite e a guarda fora rendida. O desfalcado destacamento do Reduto Novo voltara e o forte preparava-se para a vigília. Mais uma noite inutilmente perdida. Venha ver. Você não acredita? Venha ver, dizia Simeone. Ou estou tendo alucinações, ou estou vendo uma luz. Foram ver. Subiram ao beiral das muralhas, na altura do quarto reduto. Na escuridão, o companheiro deu a Drogo a luneta, para que observasse. Mas está escuro, disse Giovanni. O que quer ver numa escuridão dessas? Olhe, estou dizendo, insistiu Simeone. Eu lhe disse. Não queria que fosse uma alucinação. Olhe onde lhe mostrei da outra vez. Diga-me se vê alguma coisa. Drogo levou a luneta ao olho direito. Apontou-a para o extremo setentrião. Viu nas trevas um pequeno lume, um ponto infinitesimal de luz que tremeluzia nos limites das névoas. Uma luz? Exclamou Drogo. Estou vendo um pequeno clarão. Espere. E continuava ajustando a luneta ao olho. Não dá para saber se são vários ou um só. Em certos momentos parece que são dois. Viu? Disse Simeone triunfante. Sou eu o idiota? O que isso tem a ver? Replicou Drogo, embora não muito convencido. O que significa a existência daquela luz? Poderia ser um acampamento de ciganos ou de pastores. É a luz do canteiro, disse Simeone. O canteiro de obras da nova estrada. Verá se eu não tenho razão. A olho nu, mesmo que parecesse estranho, não se podia enxergar a luz. Nem as sentinelas, se bem que fossem excelentes, caçadores famosos, conseguiam ver nada. Drogo apontou ainda a luneta. Procurou a remota luz. Ficou olhando por alguns instantes, em seguida ergueu o instrumento e pôs-se a observar, por curiosidade, as estrelas. Em número ilimitado, elas enchiam todas as partes do céu, belíssimas de ver. A leste, porém, eram muito mais raras, pois estava para surgir a lua, precedida de um vago clarão. Simeone! Chamou Drogo, não vendo mais o companheiro ao lado. Mas o outro não lhe respondeu. Devia ter descido por uma escadinha a fim de inspecionar o beiral das muralhas. Drogo olhou em volta. No escuro conseguia enxergar apenas o caminho de ronda vazio, o perfil das fortificações, a sombra negra das montanhas. Ouviram-se algumas badaladas do relógio. A última sentinela, à direita, deveria agora lançar o grito noturno. De soldado em soldado, a voz percorreria todas as muralhas. Alerta! Alerta! Depois, o chamado faria o caminho inverso, indo morrer na base dos grandes penhascos. Agora que os postos de vigia foram diminuídos pela metade, pensou Drogo, a voz, pelas mínimas repetições, faria a viagem completa muito mais rápido. Ao invés disso, fez-se silêncio. Vieram então, repentinamente, à cabeça de Drogo, pensamentos de um mundo desejável e distante. Um palacete, por exemplo, à beira-mar, numa noite de verão, graciosas criaturas sentadas por perto, música que se ouvia ao longe, imagens de felicidade em que a juventude permitia meditar impunemente, e, ao mesmo tempo, a orla extrema do mar no levante tornar-se nítida e escura, começando o céu a empalidecer devido à alvorada que vinha chegando. E poder perder as noites assim,
sem se refugiar no sono, sem medo de se atrasar, deixar surgir o sol, antegozar diante de si um tempo infinito, sem precisar angustiar-se. Dentre tantas coisas bonitas no mundo, Giovanni teimava em desejar esse improvável palacete junto ao mar, as músicas, a dissipação das horas, a espera da manhã. Ainda que tolo, isso parecia exprimir do modo mais intenso aquela paz que ele perdera. Há algum tempo, de fato, uma ansiedade que ele não conseguia entender o perseguia sem descanso. A impressão de que não daria tempo, de que alguma coisa de importante aconteceria e o pegaria de surpresa. A entrevista com o general na cidade deixara-lhe poucas esperanças de transferência e carreira brilhante. Mas Giovanni sabia que não poderia passar a vida inteira entre as muralhas do forte. Cedo ou tarde, precisaria tomar alguma decisão. Depois, os hábitos se apoderavam dele no ritmo de sempre. E Drogo não pensava mais nos outros, nos companheiros que haviam escapado em tempo, nos velhos amigos que se tornavam ricos e famosos. Ele se consolava à visão dos oficiais que viviam como ele, no mesmo exílio, sem pensar que podiam ser os fracos ou os vencidos, o último exemplo a ser seguido. Dia após dia, Drogo adiava a decisão. De resto, sentia-se ainda jovem, só 25 anos. Aquela ansiedade sutil o perseguia, contudo, sem descanso. Agora havia também a história da luz na planície do norte. Podia até ser que Simeone tivesse razão. Poucos falavam disso no forte, como de coisa sem importância, que não lhes podia dizer respeito. Muito próxima estava a desilusão pela guerra que não viera, embora ninguém nunca tivesse tido coragem de confessar. E era demasiado recente a mortificação de ver partir os companheiros, de ficarem poucos e esquecidos a guardar as inúteis muralhas. A redução da guarnição demonstrara claramente que o Estado-Maior não dava mais importância ao forte Bastiani. As ilusões, outrora tão fáceis e desejadas, eram agora rechaçadas com raiva. Simeone, para não ser ridicularizado, preferia calar. Nas noites seguintes, não se avistou mais a luz misteriosa, nem de dia se conseguiu mais enxergar movimento algum no extremo da planície. O Major Mati, subindo por curiosidade até o beiral dos bastiões, tomou a luneta de Simeone e inutilmente percorreu o deserto. "Tome a sua luneta, tenente", disse em seguida a Simeone, num tom indiferente. "Talvez fosse melhor que, em vez de gastar a vista à toa, você cuidasse um pouco mais de seus homens. Vi um sentinela sem a bandoleira. Vá verificar. Deve ser aquela lá do fundo." Com Mati estava o tenente Maderna, que depois contou a história durante a refeição, entre grandes risadas. Já então, todos procuravam unicamente deixar passar os dias o mais comodamente possível e o assunto do norte foi esquecido. Somente com Drogo, Simeone continuou a discutir o mistério. Durante 4 dias, realmente, não foram mais vistas nem luzes, nem manchas em movimento. No 5º dia, haviam aparecido novamente. As névoas setentrionais, acreditava Simeone ser essa a explicação, aumentavam ou desapareciam de acordo com as estações, o vento e a temperatura. Naqueles 4 dias, elas haviam descido em direção ao sul, envolvendo o pretenso canteiro. Não só reapareceu a luz, mas depois de quase uma semana, Simeone achou que ela se deslocara, avançando em direção ao forte. Dessa vez, Drogo se opôs. Como era possível, na escuridão da noite, sem qualquer ponto de referência, constatar semelhante movimento ainda que tivesse ocorrido? "Pois é", dizia Simeone obstinado. "Você admite que, se a luz tivesse se deslocado, não se poderia provar com segurança. Tenho, então, tanta razão em dizer que se deslocou quanto você, que diz que ficou parada."
De qualquer modo, verá. Quero observar todos os dias aqueles pontinhos que se movem. Vai ver que pouco a pouco eles avançam. No dia seguinte, puseram-se a olhar juntos, alternando-se no uso da luneta. Na realidade, não se via nada além de 3 ou 4 minúsculas manchinhas que se deslocavam com grande lentidão. Já era difícil perceber esses movimentos. Era preciso tomar 2 ou 3 pontos de referência, a sombra de um rochedo, o perfil de um morrinho, e fixar as distâncias proporcionais. Após vários minutos, via-se que essa proporção mudara, sinal de que o pontinho trocara de posição. Era extraordinário que Simeone conseguisse ter enxergado da primeira vez. Não se podia excluir a possibilidade de que o fenômeno se repetisse há anos ou há séculos. Podia haver lá embaixo um vilarejo ou um poço junto do qual as caravanas acampassem. E até então ninguém usara no forte uma luneta potente como a de Simeone. O deslocamento das manchinhas ocorria quase sempre na mesma linha, acima e abaixo. Simeone achava que eram carros para o transporte de pedras ou areia. Os homens, dizia ele, seriam demasiado pequenos para serem vistos àquela distância. Habitualmente, viam-se apenas 3 ou 4 pontinhos em movimento simultâneo. Admitindo-se que fossem carros, raciocinava Simeone, a cada 3 que se movimentavam, devia haver pelo menos outros 6 parados para carga e descarga. E os 6 não podiam ser identificados, confundindo-se com 1000 outras manchas imóveis da paisagem. Só naquele pedaço, então, era manobrada uma dezena de veículos, provavelmente de 4 cavalos cada um, como se usava para os transportes pesados. Os homens, em proporção, deviam ser centenas. Essas observações, feitas a princípio, quase por aposta e por brincadeira, tornaram-se o único elemento interessante na vida de Drogo. Embora Simeone, pela falta de qualquer alegria e pela conversa pedante, não lhe fosse especialmente simpático, Giovanni, nas horas livres, estava quase sempre com ele. E à noite também. Nas salas dos oficiais, os dois ficavam acordados até altas horas discutindo. Simeone já fizera uma previsão, admitindo, no entanto, que os trabalhos procedessem devagar e que a distância fosse ainda maior que a comumente admitida, bastariam 6 meses, dizia, para que a estrada se aproximasse até ficar a 1 tiro de canhão do forte. Com toda a probabilidade, pensava ele, os inimigos se deteriam ao abrigo de um socalco que atravessava longitudinalmente o deserto. Esse socalco confundia-se frequentemente com o resto da planície, pela identidade de cor, mas às vezes as sombras da tarde ou os bancos de névoas revelavam sua presença. Ele baixava em direção ao norte, não se sabia se escarpado nem em que profundidade. Era desconhecido, portanto, o pedaço de deserto que lhe tolhia a visão de quem olhava do reduto novo. Dos muros do forte, por causa das montanhas dianteiras, o socalco não era percebido. Da borda superior dessa depressão até o sopé das montanhas, lá onde se erguia o cone rochoso do reduto novo, o deserto estendia-se uniforme e achatado, interrompido apenas por alguma frincha, por montes de escombros, por breves zonas de canavial. Chegando com a estrada até o socalco, previa Simeone, os inimigos poderiam, sem dificuldade, completar o resto do trecho numa só arrancada, aproveitando uma noite nebulosa. O terreno é suficientemente plano e compacto para permitir também aos artilheiros avançar com facilidade. Os 6 meses previstos aproximadamente, acrescentava o tenente, podiam até tornar-se 7, 8 e até muito mais, de acordo com as circunstâncias. E aqui Simeone enumerava as possíveis causas do atraso. Um erro no cálculo da distância total a ser superada,
a existência de outros vales intermediários invisíveis do Reduto Novo, devido aos quais os trabalhos se tornariam mais demorados e difíceis. Uma progressiva diminuição da construção à medida que os estrangeiros se afastavam da fonte dos reabastecimentos. Complicações de caráter político que aconselhassem suspender a obra por um certo período. A neve, que poderia até paralisar totalmente os trabalhos por 2 meses ou mais. As chuvas, que talvez transformassem a planície em pântano. Esses, os obstáculos principais. Simeone fazia questão de expô-los um por um para não parecer obcecado. E se a estrada não tivesse qualquer intuito de agressão? Se, por exemplo, ela fosse construída com finalidades agrícolas, para o cultivo da imensa terra até então estéril e desabitada, ou simplesmente se os trabalhos tivessem sido suspensos depois de 1 ou 2 quilômetros? Perguntava Drogo. Simeone sacudia a cabeça. O deserto era muito pedregoso para ser cultivado, respondia. Além disso, o Reino do Norte possuía imensas pradarias abandonadas que serviam somente de pasto. O terreno ali teria sido bem mais apropriado para um empreendimento desse gênero. Mas, então era certo que os estrangeiros estavam realmente construindo uma estrada? Simeone garantia que em certos dias límpidos, na direção do poente, quando as sombras se alongavam enormemente, conseguira enxergar a faixa retilínea da pavimentação. Drogo, porém, não a avistava, por mais que se esforçasse. Quem podia jurar que aquela faixa reta não fosse uma simples dobra do terreno? O movimento dos misteriosos pontinhos negros e a luz acesa de noite não eram absolutamente comprobatórios. Quem sabe sempre tivessem existido, e nos anos anteriores, quem sabe ninguém os tivesse notado por estarem encobertos pela neblina, sem contar a insuficiência das velhas lunetas usadas até então no forte. Enquanto Drogo e Simeone continuavam a entabular essas discussões, um dia começou a nevar. Nem acabou o verão ainda, foi o primeiro pensamento de Giovanni. E já chegou a má estação. Parecia-lhe, de fato, mal ter voltado da cidade, não ter nem mesmo tido tempo de arranjar-se como antes. Entretanto, no calendário, estava escrito 25 de novembro. Meses inteiros haviam se consumido. Densa, a neve caía do céu, depositando-se nos terraços e tornando-os brancos. Olhando para ela, Drogo sentiu mais aguda a ansiedade costumeira. Tentou inutilmente enxotá-la, pensando em sua própria tenra idade, nos muitíssimos anos que lhe restavam. O tempo, inexplicavelmente, pusera-se a correr cada vez com maior velocidade, engolindo os dias um após os outros. Bastava olhar ao redor que a noite já caía. O sol dava a volta por baixo e reaparecia, do outro lado, para iluminar um mundo pleno de neve. Os outros, os companheiros, pareciam não se dar conta disso. Faziam seus serviços de sempre, sem entusiasmo. Antes se regozijavam quando nas ordens do dia aparecia o nome de um novo mês, como se tivesse obtido um lucro. Menos tempo para passar no Forte Bastiani, calculavam. Eles tinham então um ponto de chegada, medíocre ou glorioso que fosse, com o qual sabiam se contentar. O próprio Major Ortiz, que já atingira os 50 anos, assistia apático à fuga das semanas e dos meses. Renunciara às grandes esperanças. Mais uma dezena de anos, dizia, e depois me aposento. Voltaria à sua casa, numa cidade da província, explicava, onde viviam alguns parentes seus. Drogo fitava-o com simpatia, sem conseguir entendê-lo. O que faria Ortiz lá embaixo, no meio dos civis, sem mais nenhum objetivo, sozinho? Soube contentar-me, dizia o major, percebendo os pensamentos de Giovanni. Ano após ano, aprendi a querer cada vez menos. Se tudo correr bem, voltarei para casa com o grau de coronel.
E depois? Perguntava Drogo. E depois chega, dizia Ortiz, com um sorriso resignado. Depois esperarei ainda, satisfeito pelo dever cumprido, concluía zombeteiro. Mas aqui no forte, nesses 10 anos, não pensa que... Uma guerra? O senhor ainda pensa numa guerra? Já não tivemos o suficiente. Sobre a planície setentrional, nos limites das névoas perenes, não se via mais nada de suspeito. Até a luz noturna tinha se apagado. E Simeone estava satisfeito com isso. Demonstrava que ele tinha razão. Não se tratava nem de um povoado, nem de um acampamento de ciganos, mas apenas de trabalhos que a neve interrompera. Capítulo 23. O inverno descera sobre o forte havia vários dias, quando na ordem do dia, afixada num quadrinho no muro do pátio, leu-se uma estranha comunicação. Deploráveis alarmes e falsos boatos, estava escrito. Com base na precisa disposição do Comando Superior, convido os suboficiais, graduados e soldados a não dar crédito, repetir ou ainda difundir boatos de alarme, destituídos de qualquer fundamento que seja, acerca de pretensas ameaças de agressão contra nossas fronteiras. Tais boatos, além de inoportunos por óbvios motivos disciplinares, podem perturbar as normais relações de boa vizinhança com o Estado fronteiriço e difundir entre a tropa inútil nervosismo, nocivo ao andamento do serviço. Desejo que a vigilância, por parte das sentinelas, seja exercida com os meios normais e que, sobretudo, não se recorra a instrumentos ópticos não permitidos pelo regulamento, que, frequentemente, usados sem discernimento, dão facilmente ocasião a erros e falsas interpretações. Quem quer que tenha em seu poder tais instrumentos deverá notificar ao respectivo comando de destacamento que providenciará a retirada dos ditos instrumentos e a sua retenção em custódia. Seguiam as disposições normais para o turno cotidiano de guarda e a assinatura do comandante, Tenente-Coronel Nicolosi. Era evidente que a ordem do dia, formalmente dirigida à tropa, voltava-se na realidade aos oficiais. Nicolosi obtivera desse modo o duplo objetivo de não mortificar ninguém e de pôr ao corrente o forte inteiro. Certamente, nenhum dos oficiais ousaria mais deixar-se ver pelas sentinelas, examinando o deserto com lunetas extra-regulamentares. Os instrumentos consignados aos vários redutos eram velhos, praticamente inutilizados, alguns até haviam sido perdidos. Quem fora o espião? Quem avisara o comando superior lá na cidade? Todos pensaram instintivamente em Mati. Só podia ter sido ele, sempre com um regulamento em mãos para abafar qualquer motivo de satisfação, qualquer tentativa de iniciativa pessoal. Em sua maioria, os oficiais caçoaram disso. O comando superior, diziam, continua sempre o mesmo, chegando com 2 anos de atraso. Quem realmente pensava em invasões do norte? Ah, sim, Drogo e Simeone. Haviam justamente se esquecido. No entanto, parecia incrível que a ordem do dia tivesse sido feita especialmente para aqueles dois. Um boa-praça como Drogo, pensavam, não podia de certo ameaçar quem quer que fosse, mesmo que estivesse todo santo dia com uma luneta na mão. Também Simeone era considerado inócuo. Giovanni teve, ao contrário, a instintiva certeza de que a ordem do tenente-coronel se referia pessoalmente a ele. Mais uma vez, as coisas da vida se combinavam exatamente contra ele. Que mal se ele ficava algumas horas observando o deserto.
Por que impedir-lhe esse consolo? Só de pensar nisso crescia-lhe uma raiva profunda. Ele já se preparava para esperar a primavera. Logo que se derretesse a neve, esperava, reapareceria no extremo norte a luz misteriosa. Os pontinhos negros recomeçariam a se mover para lá e para cá, a confiança renasceria. Toda a sua vida sentimental estava de fato concentrada naquela esperança. E dessa vez, só Simeone estava com ele. Os outros sequer pensavam nisso, nem mesmo Ortiz, nem mesmo o chefe dos alfaiates, Prosdóximo. Era bonito agora, assim, a sós, nutrir zelosamente um segredo. Não como nos dias longínquos, antes que Angustina morresse, quando todos se olhavam como cúmplices, com uma espécie de ávida concorrência. Agora, a luneta fora proibida. Simeone, escrupuloso que era, de certo não mais se atreveria a usá-la. Mesmo se a luz se reacendesse no limite das névoas perenes, mesmo se recomeçasse o vai-vem das minúsculas manchas, eles não poderiam mais tomar conhecimento. Ninguém a olho nu se daria conta, nem mesmo as melhores sentinelas, caçadores famosos que enxergam um corvo a mais de 1 quilômetro. Drogo estava ansioso, naquele dia, por ouvir o parecer de Simeone. Mas esperou até a noite para não dar na vista, pois alguém, de certo, iria contar imediatamente. O próprio Simeone, de resto, não viera ao meio-dia ao refeitório, e Giovanni não o vira em nenhum outro lugar. Simeone apareceu para o jantar, mais tarde que de costume, quando Drogo já havia começado. Comeu rapidamente, levantou-se antes de Giovanni, correu logo para uma mesa de jogo. Será que tinha medo de ficar a sós com Drogo? Nenhum dos dois estava de serviço naquela noite. Giovanni sentou-se numa poltrona ao lado da porta das salas, para abordar o companheiro na saída. E percebeu como Simeone, durante o jogo, lhe cravava os olhos de relance, tentando não se deixar ver. Simeone jogou até tarde, muito mais tarde que de costume, como nunca fizera. Continuava a dar olhadelas para a porta. Desejava que Drogo tivesse se cansado de esperar. Por fim, quando todos se retiraram, precisou ele também levantar-se e dirigir-se à porta. Drogo ladeou-o. Olá, Drogo, disse Simeone com um sorriso embaraçado. Não o tinha visto. Por onde andava? Dirigiram-se a um dos míseros corredores que atravessavam longitudinalmente o corpo do forte. Fiquei lendo, disse Drogo. Não percebi que já era tão tarde. Caminharam um pouco em silêncio, em meio aos reflexos das raras lanternas presas simetricamente às duas paredes. O grupo dos outros oficiais já havia se afastado. Ouviam-se suas vozes confusas chegarem da penumbra distante. Era noite alta e fazia frio. Leu a ordem do dia? Disse Drogo de repente. Você viu aquela história dos falsos alarmes? Sabe-se lá por quê. Quem será o espião? Como vou saber? Respondeu Simeone, quase grosseiramente, detendo-se ao pé de uma escada que conduzia para cima. Você vai subir por aqui? E a luneta? Insistiu Drogo. Não se poderá usar mais a sua luneta, pelo menos... Já a entreguei ao comando. Interrompeu Simeone com arrogância. Achei melhor. Tanto mais que não tiravam os olhos da gente. Podia ter esperado, acho. Talvez dentro de 3 meses, quando a neve se for e ninguém mais pensar nisso, pudéssemos voltar a olhar. A estrada de que você fala, como faremos para vê-la sem a sua luneta? Ah, a estrada. Havia na voz de Simeone uma espécie de compaixão. Mas acabei de me convencer de que você tinha razão. Que eu tinha razão? Como? Que não estão construindo nenhuma estrada. Deve ser justamente algum vilarejo ou um acampamento de ciganos, como você dizia. Então, Simeone tinha tanto medo a ponto de renegar tudo?
Por medo de um aborrecimento, não tinha confiança em falar nem mesmo com ele, Drogo? Giovanni encarou o companheiro. O corredor ficara completamente deserto. Não se ouvia mais nenhuma voz. As sombras dos dois oficiais projetavam-se monstruosas, de um lado e do outro, ondeando. Está dizendo que não acredita mais? Perguntou Drogo. Acha mesmo que se enganou? E todos os cálculos que andou fazendo? Era só para passar o tempo, disse Simeone, tentando tornar tudo uma brincadeira. Você não levou a sério, espero. É que você está com medo. Diga a verdade, disse-lhe Drogo com voz antipática. Foi a ordem do dia. Diga a verdade. E agora você não confia mais em mim. Não sei o que você tem esta noite, respondeu Simeone. Não sei o que você está querendo dizer. Com você não se pode nem brincar. É isso, leva tudo a sério. Parece criança. Drogo calou-se e ficou olhando para ele. Permaneceram alguns instantes em silêncio, no corredor sombrio, mas o silêncio era grande demais. Bem, vou dormir, concluiu Simeone. Boa noite. E subiu pela escada, ela também iluminada a cada patamar por uma fraca lanterna. Simeone subiu a primeira rampa, desapareceu atrás da curva, viu-se apenas a sua sombra na parede, depois nem mesmo ela. Que verme! Pensou Drogo. Capítulo 24. O tempo, entretanto, corria, marcando cada vez mais precipitadamente a vida com sua batida silenciosa. Não se pode parar um segundo sequer, nem mesmo para olhar para trás. Pare! Pare! Se desejaria gritar, mas vê-se que é inútil. Tudo se esvai, os homens, as estações, as nuvens. E não adianta agarrar-se às pedras, resistir no topo de algum escolho. Os dedos cansados se abrem, os braços se afrouxam, inertes. Acaba-se arrastado pelo rio, que parece lento, mas não para nunca. Dia após dia, Drogo sentia aumentar essa ruína e em vão tentava estancá-la. Na vida uniforme do forte, faltavam-lhe pontos de referência, e as horas lhe fugiam antes que ele conseguisse contá-las. Havia também a esperança secreta pela qual Drogo dissipara a melhor parte da vida. Para alimentá-la, sacrificava levianamente meses e nunca era suficiente. O inverno, o longuíssimo inverno do forte, não foi senão uma espécie de adiamento. Terminado o inverno, Drogo ainda esperava. Chegando à boa estação, pensava ele, os estrangeiros retomarão os trabalhos da estrada. Mas não estava mais disponível a luneta de Simeone que permitia vê-los. Todavia, com a sequência dos trabalhos, sabe-se lá quanto ainda seria preciso, os estrangeiros se aproximariam e um belo dia chegariam ao alcance das velhas lunetas consignadas a alguns corpos de guarda. Por isso, Drogo deixara de estabelecer o prazo de sua espera na primavera, transferindo-o para alguns meses mais tarde, sempre na hipótese de que a estrada estivesse realmente sendo construída. E devia matutar todos esses pensamentos em segredo, porque Simeone, com medo de aborrecimentos, não queria mais saber de nada disso. Os demais companheiros fariam pouco dele, e os superiores desaprovavam fantasias daquele tipo. No começo de maio, ainda que perscrutasse a planície com a melhor das lunetas dos ordenanças, Giovanni não conseguia perceber nenhum sinal de atividade humana. Sequer a luz noturna, embora os focos fossem facilmente visíveis, mesmo a distâncias desmesuradas. Aos poucos, a fé se enfraquecia. É difícil acreditar numa coisa quando se está sozinho e não se pode falar com ninguém. Justamente naquela época, Drogo deu-se conta de que os homens,
ainda que possam se querer bem, permanecem sempre distantes, que se alguém sofre, a dor é totalmente sua. Ninguém mais pode tomar para si uma mínima parte dela. Que se alguém sofre, os outros não vão sofrer por isso, ainda que o amor seja grande. E é isso o que causa a solidão da vida. A fé começava a se cansar, e a impaciência crescia, enquanto Drogo ouvia que as batidas do relógio se tornavam cada vez mais densas. Já lhe ocorria deixar passar dias inteiros sem dar nenhuma olhada para o norte. Embora às vezes gostasse de enganar a si próprio e convencer-se de que era um esquecimento, ao passo que fazia isso de propósito, para ter uma sombra de probabilidade a mais na vez seguinte. Finalmente, uma noite, quanto tempo fora preciso? Uma luzinha trêmula apareceu na lente da luneta. Débil luz que parecia palpitar, moribunda, e, ao contrário, devia ser calculada à distância uma respeitável iluminação. Era a noite de 7 de julho. Durante anos, Drogo lembrou-se da alegria maravilhosa que lhe inundou o íntimo e da vontade de correr e gritar para que todos ficassem sabendo, e do orgulhoso esforço de não dizer nada a ninguém pelo supersticioso medo de que a luz se apagasse. Toda noite, no beiral das muralhas, Drogo punha-se a esperar. Toda noite, a luz parecia se aproximar e se tornar maior. Muitas vezes, devia ser apenas uma ilusão, nascida do desejo. Outras, porém, eram um progresso real, tanto que, finalmente, uma sentinela avistou-a a olho nu. Em setembro, a luz do pretenso canteiro era percebida distintamente nas noites serenas, mesmo por pessoas de vista normal. Aos poucos, entre os militares, recomeçou-se a falar da planície do norte, dos estrangeiros, daqueles estranhos movimentos e luzes noturnas. Muitos diziam que era uma estrada, ainda que não conseguissem explicar sua finalidade. A hipótese de ser uma obra militar parecia absurda. De resto, as obras pareciam prosseguir com extraordinária lentidão, devido à imensa distância que ficavam. Entretanto, numa noite, ouviu-se alguém falar de guerra em termos vagos, e estranhas esperanças recomeçaram a rodopiar entre as muralhas do forte. Você acabou de ouvir mais um episódio do Literata Cast. Apoio Bennett Cutelaria.